Men's Physique. Men's Physique é corpo de praia. Tem Classic Physique, que é um atleta que compete de sunga. Biquíni, sunga. Tem bodybuilder. É normal eu ficar 1 mês ou 2 meses sem fazer braços. Mas meus braços continuam enormes. A maioria dos idosos, primeira coisa que perdem é mobilidade nas pernas. Exatamente. Então, essa mobilidade perdem por quê? Porque não tem músculo suficiente para suportar o tronco e tendo em conta que as pernas são responsáveis também pela demência. Exatamente. Não usam suplementos, ali é físico, natural mesmo. Basicamente é difícil encontrar atletas naturais. Eu sou teimoso, juro meu mano, eu sou teimoso. Se esse beat te põe numa vibe a panar a cabeça é porque és teimoso. Como é que é, família? Bem-vindos a mais um episódio do Contra-Ataque Podcast. Este que é o melhor podcast desportivo nacional. Mazanga, como é que é? E what's up, família? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Contra-Ataque Podcast. E como não falha a regra, sempre temos um convidado especial. E desta vez, ele é especial de verdade, porque geralmente a gente costuma trazer pessoas que já são reconhecidas a nível nacional no que eles fazem. Ele também é até reconhecido em casa dele. Viagens. Mas para essa cena, hoje temos Então é reconhecido a nível nacional, em casa dele. Mas essa cena, pessoal, era só para te contar um pouco. Estamos aqui hoje com o Delton, ele que é um atleta, ele vai explicar melhor, acho que eu me cumpri. Atleta de fisiculturismo. É que é goleira, como vocês podem ver, veio, eu estou de camisola, o gajo veio, depois veio do meu interior, mano. Para contrariar as séries. Exatamente. Então vamos deixar com que ele se apresente. Bem-vindo e como é que é? Como é que é, pessoal? All good? Good, bro. Aqui também é, pessoal. Seja bem-vindo ao podcast. Thank you, pessoal. Não fica tímido, é só um tô bate-papo. Há uma cena, tipo, no último podcast em que tivemos aqui com o fisiculturista, o gajo disse uma cena que eu fiquei like, bro, ok, talvez contigo, não sei se não pode ser diferente. Tipo, o gajo disse que ele começou a gymar, porque bro, ele era magro, baixinho, feio. São paniceiras. Mago, baixinho. Um gajo não tem postura. Quer dizer, nessa parte de feio, coloca. Mas foi o gajo. O gajo disse que ele começou a gymar porque era baixinho. Tipo, tinha uma estatura menos feio. Essa, né? Tipo, ele. Podemos dizer que bro, ele se sentia menos assim, tinha baixa autoestima. Então, contigo como é que foi a cena? Bem, eu basicamente cresci numa zona rodeado do fisiculturismo. Melhor, fisiculturistas. Por acaso estou na mesma zona com Casé, somos da mesma rua, vizinhos. Então eu desde novo, eu cresci tipo com meus amigos, né? Olhando para eles, tipo, olha para Mano Casé, ele fazendo capoeira, fisiculturismo e tal. Então a malta sempre olhava para aquilo, só que éramos miúdos e não tínhamos coragem, não sabíamos por onde começar. Bem, fomos crescendo um pouco, começamos a nos atrever, né? Entrar naqueles ginásios da zona. A igreja em que a questão era de... Exatamente, eram de cimento, aquelas jantes de comboios e tal. Por acaso, acabei conhecendo um jovem, está na África do Sul agora. Ele que me apresentou o ginásio em casa dele. E por acaso, foi de lá onde comecei. Mas com aquela timidez, com medo, né? Tipo, será que vou conseguir? Como é que é? Qual é o clima ali? Como é que funciona isso? Porque eu não tinha noção. E eu acho que não tínhamos muita informação naquela altura. Mas eu só carregava a cena. Exatamente. Eu só via pessoas a treinarem. Como a cena funciona, eu não sabia. Nem um terço do conhecimento. Bem, até que um dia eu falei com ele, ele disse, bro, pode se aproximar na minha casa, vai treinar, fica à vontade. Pode não pagar. Valeu. Tem algum custo ali, mas ele disse, pode não pagar. Eu disse, tudo bem. Então foi que um dia
eu escolhi um horário onde não tinha ninguém no ginásio. Aí tinha aquela timidez lá que Eu tinha medo, tudo era estranho. E as pessoas estavam ali também, eu não conheço. Todos Então, big, isso é o único exatamente. Yeah. Então eu fui para ali, bem, entrei, cumprimentei o pessoal de casa dele, fui até o ginásio, ninguém estava. Foi que montei lá os discos sem noção do peso também. Não tinha noção de nada, eu só queria mesmo carregar e tal, experimentar, ver como é que a cena funciona. Então foi que acabei começando, né? Consegui tirar a barra, estava a fazer supino por acaso. Supino é treino para peito. Mas nessa altura sem saber o que o que eu estou a fazer. Então estava a fazer supino e coloquei mesmo, era mesmo a cama inclinada. Exato. Então quando faço isso, puxei, já não me lembro quantas repetições eu fiz. Na primeira série. No primeiro, como é que é, experimento daquilo, não foi nada agradável. Eu acho que foi uma lição para, como é que se chama, como eu posso dizer, para me alavancar, para eu saber, para eu investigar mais, para adquirir mais conhecimento, né? Então daí, quando levanto a carga, faço uma, duas, não sei quantas, já não consigo devolver a barra. Estou sozinho. Eu fiquei lá, o que eu faço? Gritar, vão me rir aqui. Então eu fiquei a pensar com o peso aqui, a barra aqui. Porque a cama estava nessa posição. Lá que, inclinada, assim. Então foi que eu puxei a barra. Vergonha. Não pude gritar, não pude chamar ninguém. Puxei a barra para o peito. A barra está com peso. Então, do peito, puxei um pouco mais até essa parte do abdômen. Depois da parte do abdômen, puxei mais para essa parte. Eu a levantar. No final, eu lancei a barra para o chão. Fogo, afinal, isso é traiçoeiro, eu não tinha noção. Fiquei com um ponto de interrogação. E não treinei mais naquele dia, não insisti. Saí, fui para casa. Então fiquei a pensar, como é que eu faço? Então depois me atrevi e falei com aquele bata, bro. Eu não lhe contei o que aconteceu, mas eu disse, bro, eu quero treinar, mas preciso de alguém por perto. Então ele disse, só que eu já não tenho feeling de treinar, agora ando um bocadinho busy com trabalho e tal, mas vou dar algumas dicas. Ele deu algumas dicas, treinei um bocadinho com ele, mas eu diria que para aquela altura foi um treino nice, né? Porque eu não tinha conhecimento, não sabia nada daquilo. Então passou algum tempo, parei. Acho que o motivo foi escola, não me lembro certo. Já passa muito tempo. Acredito que passam mesmo 10 anos. Sim, desde esse episódio. Então fiquei um tempo sem treinar. Foi quando depois eu acho que a modalidade do fisiculturismo foi se alastrando. Começou a surgir Kazé, aquela primeira competição dele na África do Sul. E aquilo começou a dar visibilidade no fisiculturismo. E eu acho que naquela altura em que eu comecei, muitos não faziam perna, por exemplo, Então eu acompanhei a cena do Kazé, a primeira competição dele, primeira competição da carreira dele. Ele ficou em primeiro lugar. Então isso aí parece que despertou-me mais. Tipo, fiquei mais curioso em querer perceber o que é fisiculturismo. Tá vendo? Então fui vendo. O Kazé acabou não parando por aí. Continuou, eu seguia ele em redes, ele via na zona. Eu olhava mesmo com aquela admiração, tipo, esse mano aqui. Esse mano não está para brincar. Tanto que também comecei a me aproximar, a conversar com ele e tentar entender o que é fisiculturismo. Então conheci Kazé, Miguel. Então eles começavam a dar aquelas dicas. Dicas básicas de como funciona o treino. Exato. E eu lembro na altura, meu ponto fraco era meu peito. Eu tenho um peito muito fraco.
Tanto que quando conversei com o Miguel, deu algumas dicas de como é que funciona. Maninho. Disse, ok, tudo bem. Então fui implementando, fui ganhando mais conhecimento com o tempo, com o tempo, com o tempo. Então foi depois que partiu a ideia de querer competir. Yeah. Mas epá, essa parte ficou um bocadinho complicada. A primeira vez que tentei fazer aquilo, como é que se chama? Preparação para uma primeira competição, eu estava atrasado. Yeah. Eu acho que estava atrasado e por não ter muito conhecimento na área, acabei descobrindo alguém tarde, que era para me dar as dicas. Uma competição interna mesmo. Exato. Yeah. Então, que era para me dar as dicas de como preparar uma dieta para competir, para subir no palco. Yeah. Então, a pessoa deu as dicas, só que a dieta foi muito rija. Yeah. E eu estava muito atrasado. Acho que só faltavam 1 mês e meio. Se eu não estiver enganado. Mas ninguém atrasado. Exatamente. Para ganhar o músculo, Para secar. Yeah. Para secar. Yeah. Sim, para secar. Ficar mesmo... Yeah. Para secar. Ficar com o corpo mesmo muito desenhado. Yeah. Para eu chegar no palco top, né? Mm. Então fui tendo as dicas com aquele bro. Yeah. E eu tinha que treinar poses, não tinha noção das poses. Yeah. Na primeira competição eu queria entrar na categoria da Men's Physique. Men's Physique é corpo de praia, tá vendo? Yeah. Então fiz aquela preparação nas correrias, só que a preparação já não estava a fazer bem. Yeah. É normal, tipo, no meio da preparação, sentir aquela situação de como é que se chama? Vertigens. É algo novo. Exato. Tem de mudar tua dieta. Exatamente. De começar Tem a que mudar treinar. tudo. Yeah, Sim, muda tudo mesmo, Yeah. automaticamente. Yeah. Então, fiz isso, só que eu comecei a sentir-me muito fraco. Comecei a sentir muita fraqueza. Ok, vai. Yeah. Continuando, pessoal, tivemos um problema técnico, mas não se esqueçam de se subscrever no canal, de seguir nossas redes sociais, Facebook, Instagram e por aí em diante. Vamos deixar com que o Delton continue a sua linda história. Então, estamos onde? Na preparação de competição. Yeah. Sim, eu dizia que acabei me preparando tarde para a competição e não deu muito certo. Tanto que tive que interromper a preparação, porque já não estava a prestar mesmo. Não estava a prestar com trabalho, pressão de trabalho, Maninho. os treinos, a dieta. Era muito pesado. Tinha que fazer muito cardio, tinha que treinar 2 vezes no mesmo dia, e era uma rotina que eu não estava acostumado. Yeah. Bem, que eu não sei até hoje se foi uma boa, tipo, uma preparação justa ou não. Yeah. Sim, porque eu me vi, sim, a perder muita massa muscular naquelas 2 semanas Maninho. que eu estive a fazer esta preparação. E por acaso eu senti que não tinha muita experiência assim, mas senti que algo não estava correto, estava a perder muita massa muscular. Yeah. Exato. Mas Então, isso não foi em que ano, mais ou menos? Eu acredito que foi em 2017, acho que Faz muito tempo, pá. Vai, maninho. E na altura, seguindo o que o outro nigga disse, essa malta comer uma dúzia de ovos no PlayStation, que nem você que comprou. Tem dessa. Você começa com uma cena, depois calha, que é uma cena que 2 cotas dentro dão a favor. Exato. E você quer mexer no rancho, para tu ser 2 jegues. Isso não tá bom. 2 breads, do nada depois, mano. Com relação a isso, minha família entendeu cedo. E graças a Deus eu sempre tive independência financeira para fazer minhas coisas. Então eu sempre comprei, quando faço compras, por exemplo, para casa, eu tenho que fazer compras à parte para mim. Não pode ser mesmo estoque. Por exemplo, ovos, eu vou comprar, vamos lá supor, 1 dúzia para casa.
eu vou levar para mim aquele cartão todo, porque eu uso mais ovos todos os dias. Mas eu tenho uma dúvida. Os ovos servem para quê? Para você o treino diário ou quê? Tipo, qual é o benefício que os ovos vos dão para vocês? Assim? Ovo tem todos os aminoácidos essenciais para crescimento dos músculos. Para alimentar os músculos, nesse caso. Sim, tem todos os aminoácidos. É o alimento completo para quem treina. Ou melhor, não só para quem treina, para todo mundo. Sim, eu diria que é o melhor alimento do mundo. Em outras palavras. Sim, é um dos melhores alimentos do mundo. É um alimento completo. Completo, tem tudo lá. Exato. Inclusive a proteína, que a malta sempre busca, né? O que alimenta o músculo realmente é a própria proteína. Não importa se o ovo é cozido ou é frito, não. Não importa. Só que, bem, tem aquela particularidade de tu, por exemplo, vais preparar um ovo frito. O ovo frito tu já sabes que a gordura vai ser a mais por conta do óleo, se calhar por aí. Mesmo quando, por exemplo, frango, assim, quando tu preparas frango, ou batata, por exemplo, quando tu preparas batata a vapor, tu não perdes muitos nutrientes da batata. Mas quando tu ferves, os nutrientes se perdem naquela fervura, com aquela água. Então acho que é a mesma cena com ovo. E parece que a casca de ovo também é nice. Sim. Casca de ovo tem cálcio. E cálcio é muito bom para os ossos. Exato. Mas você comer casca de ovo mesmo? É possível. Tu podes fazer aquilo, se calhar, batido. Até para plantas, você como adubo. Sim, podes fazer um batido. Faz aquilo ficar em pó mesmo. Comer direto. É quando eu imaginar que você te levar caça de ovo. Eu pude cortar aquilo ali, man. É complicado. Não é assim. Não, mas é uma cena muito clean, bro. Tem uns nutrientes ali, bro. Só que muita gente, é uma cena que muita gente não sabe. Exato. Só gajos do gym é que podem nos explicar essa cena melhor. Tudo ali. Deixa eu ver. Aproveita-se tudo. Mas continuando a preparação, bro. Tu falaste aqui de secagem. Ok. Tipo, como é que se faz? Porque secagem já é um processo de desidratação. Exatamente. Né? Como é que vocês fazem, bro, esse processo, essa cena de secagem mesmo, nessa preparação para a apresentação? Sim, essa parte é uma parte que já tens que fazer mesmo uma restrição alimentar por completo. Jejuar? Não exatamente jejuar. Tens que fazer o equilíbrio de como é que se chama? De carboidratos e proteínas. Porque tu não podes subir, por exemplo, no palco retido. Ou se calhar em off-season, como dizem. Tens que estar no pré-contest. Pré-contest é aquele mesmo processo de ficar seco. E tens que fazer muita restrição alimentar. Tens que parar de comer aquilo. Aí já é um processo mesmo muito delicado. Porque tens que acertar tudo. Tens que saber a quantidade certa dos carboidratos que tu comes, a quantidade certa das proteínas que tu comes. Sim, que é para o processo andar como deve ser. Que é para conseguir atingir aquele nível que, por exemplo, tu costumas ver, acredito nos vídeos. Aquela malta que aparece, se calhar, eu diria, a competir nos vídeos, sempre, acho que já reparaste, sempre estão secos. Estão super secos. Então, mas tem uns que aparecem a brilhar ali. Sim, aquele brilho é por conta de uma pomada própria, que é para... Tens que aplicar, né? Que é para mostrar bem o teu físico. Tipo, não sobes para o palco assim, simplesmente, assim como eu estou, por exemplo. Tens que passar por aquele processo. Uma cena, exatamente. Então... é muito mais para mostrar o físico por completo. Sim, até aquilo que tu não consegues notar, assim, ali acabas notando mais. Mas, bro, ali, como é que gajos vencem, bro? Deixa eu ver. Todos estão ali, são goleiras, todos.
É um físico bonito. Mas, tipo, qual é o detalhe que diferencia? Tipo, esse cara que ganhou por isso, por exemplo. Ou melhor, quais são os critérios de classificação, de avaliação da esse aqui? Porque todos ali tão bonitos, ninguém vale um franguinho. Já curti uma cena em que é aquele nigga de Moss, não é Casé, o outro. Aquele outro, Saraiva, sim. Ele participou de uma cena em que eu vi um gajo mais goleiro que ele. Um gajo bom. Sim, eu fiquei aqui, mas o que? Saraiva ganhou. Como? Exato. Essa questão é simples. Aquilo, fisiculturismo tem categorias. Tem, por exemplo, Men's Physique. Men's Physique é corpo de praia. Tem Classic Physique, que é um atleta que compete de sunga. Biquíni, sunga. Tem bodybuilder, que são os maiores. E cada categoria pede um certo padrão. Por exemplo, eu sendo um atleta, vamos supor, da bodybuilder, tipo grande, que por vezes chamam, ou melhor, o americano chama o bodybuilder pelo nome Open. Não tenho como me encaixar na categoria Men's Physique. Eu ainda que esteja maior que todos no palco, eu não vou me encaixar naquela categoria porque a categoria não pede aquele corpo ali. Então só isso é suficiente para te desqualificar. É suficiente. Então cada categoria tem seu padrão. Tem seu padrão e tendo seu padrão, tu vais ver, por exemplo, que naqueles todos estão ali a competir, todos são bons, mas há um que traz aquele padrão perfeito. Quem vai vencer sempre é esse que traz aquilo que os jurados querem, que é o padrão da categoria. Então é basicamente isso. Mas quando falas assim, parece que é mais fácil ganhar, bro. Porque você já tem tudo ali, tipo, para seguir. Não é fácil. Vamos lá supor. Fácil eu diria que não é porque... Por questões de padrão, suponhamos, vamos olhar para o Mazanga. Mazanga, eu diria que ele seria, se calhar, um atleta da Men's Physique, que é corpo de praia. Porque ele é mais... ele é mais fitness. Sim, ele é mais fitness. E... eu já venho muito mais na categoria da Classic Physique. Classic Physique é uma categoria que segue a Open. Então, Mazanga não tem como se encaixar na minha categoria. Mazanga não tem como ter braços iguais aos meus, ou que se assemelham. E eu não tenho como ter uma barriga muito bem desenhada como a barriga de Mazanga. Então, é sobre isso. O padrão, cada categoria pede um certo padrão. Não, na Men's Physique podemos faturar, Agostinho. Podemos faturar com alguém. Outra questão que eu mencionei até é porque, por exemplo, o Mazanga, ele é Men's Physique. É uma pessoa que eu diria que basicamente ele é magro de natureza. E pessoas magras de natureza dificilmente conseguem ter pernas. Pernas grandes. Conseguem, não que não é possível, mas é difícil. É muito difícil por conta da genética. É isso que eu quero perguntar, que genética conta então. E genética conta até para tu te encaixares numa determinada categoria. Um gajo que não cresce, Então, Mazanga pode querer, por exemplo, tentar ser um Open, um bodybuilder. Não vai conseguir, porque a genética dele não permite isso. Mas esse gajo, particularmente, tem um músculo que desenvolve rápido, o gajo. Não é? O gajo, lembra quando gimava no meu place? Tens um body que faz coisa. Podemos faturar contigo, pô. Na verdade, no organismo de cada pessoa, haverá um músculo que cresce mais. A genética sempre vai favorecer. Sempre vai favorecer o músculo. Por exemplo, eu fico... É normal eu ficar 1 mês ou 2 meses sem fazer braços. Mas meus braços continuam enormes. As pessoas quando olham para mim, até pedem dicas, como é que treinas teus braços? Mas isso em algum momento não tem a ver com treino. É por questões de genética.
Ok. Mas eu tenho uma cena que, sei lá, tipo, eu até aprecio uma língua, essa modalidade, mas a parte que já me deixa meio assim, é onde já envolve-se malta igualdade de gênero. Ok. Falo mais das mulheres, like, bro, uma mulher que bro, é uma fisiculturista. Tu conheces uma mulher que já esteve grávida, tem um filho mesmo que já é dela mesmo. Sim. É possível, like, uma bem seca mesmo, ficar grávida. É assim. Ei, bro, Aquela questão. É, A questão do fisiculturista estar seco. Aquilo é temporário. Não é algo tipo. Não é algo que tu. Não é um condicionamento que tu trazes todos os dias ou todo ano. Razão pela qual existe uma fase do pré-contest, que é para secar, e do off-season, que tu estás mais frio. Comes um pouco de tudo, não estás a dever nada, não estás em fase de competição, estás frio. Então aquilo é só mesmo naquele processo de competição. Exatamente, como eu dizia, não podes subir no palco retido, né? Tens de estar fitness, tens de estar seco para mostrar aquilo que tu és, estás a ver? Mas, Edio, não usam suplementos, ali é físico natural mesmo. Suplementação é essencial para todo mundo. Todo mundo tem que usar suplementos. Até quem não treina tem que usar suplementos. Porque, suponhamos, eu treino, mas eu não alimento o meu treino, porque eu não bato taxa de proteínas, dos macronutrientes. Porque com a alimentação diária, eu não vou conseguir bater aquela taxa de proteína, dos macronutrientes. Agora, o suplemento veio para facilitar. Veio complementar. Sim, exatamente, veio para facilitar, porque basicamente é assim, naquele scoop, naquela colher, só, por exemplo, vamos supor, de whey protein, de proteína, ali tu já tens tudo. 2 colheres daquelas, tu já tens tudo. E tu não vais conseguir fazer uma refeição nesse dia que vais conseguir bater aqueles todos os macronutrientes que tu precisas para alimentar teus músculos, para desenvolver teus músculos. Então, o suplemento veio para facilitar. Tanto que suplemento, eu acho que vocês acabam tendo até essa dúvida se é algo natural ou se calhar hormonas de crescimento, mas é natural. Eu acho que é por não saber a diferença entre essas cenas. Exatamente. Por exemplo, chamam de anabolizantes também. Exato. É a mesma cena com hormonas de crescimento. Exatamente. Então, chamam de bomba e tal. Exato, é a mesma coisa. Então, ali para poder competir, não podes usar essas cenas. Tem essa questão que basicamente é difícil encontrar atletas naturais. Sim, é muito difícil. Eu digo isso, eu acho que se existissem competições para naturais, existiriam muitos. Porque é complicado um atleta natural subir no palco com um atleta que usa hormonas de crescimento. É muito complicado. Tu não vais ter aquele condicionamento que o atleta hormonizado tem. Tu não vais ficar seco em comparação àquele atleta, não vais ter aquela densidade muscular em comparação àquele atleta. Então, dificilmente tu vais ganhar um atleta hormonizado. Tipo, natural versus hormonizado. É complicado. É muito complicado. Porque as hormonas vieram para facilitar. Eu diria, vieram para facilitar os fisiculturistas. O processo é mais rápido. Maninho. Exato, é mais rápido. Então, bro, aqui, por exemplo, tem aqueles que treinam, chamam de calistenia ou uma cena assim. Qual é a diferença? Tipo, chamam de calistenia. Sim. Para aqueles que tem. Acho que. Tu é que pode explicar melhor. Tem calistenia e tem a cena que praticas tu. Fisiculturismo. Sim. Mas tipo, tem um outro nome que eu só que está a fugir. CrossFit. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Mas tem calistenia e tem. Mas o que é calistenia? Quando tem que puxar aqui na mente?
Eu nunca investiguei muito sobre calistenia porque eu estou mais conectado à musculação mesmo. Yeah. Mas calistenia é muito mais mobilidade também. Yeah. Peso do teu corpo e mobilidade. Yeah. Sim, pelo que eu já acompanhei um pouco, eu acho que é basicamente isso. Yeah. É algo que tu fazes mais na rua, na barra fixa. Exato, Yeah. basicamente isso. E gajos que tipo, praticam essa modalidade não podem competir para fisiculturismo. É possível. É possível? É possível, porque a calistenia também faz ganhar músculo. Ok. Só que em comparação à própria musculação, Não desenvolve como um gajo Exato. de fisiculturismo. Exatamente, mas Yeah. ficas top. Ficas top. Exato. Mas qual é a desvantagem que tu olhas para essa de fisiculturismo? Eu nunca vi desvantagem, por acaso. Yeah. Nunca vi desvantagem. Por acaso, eu só vejo vantagens. Porque musculação, falas de musculação ou fisiculturismo mesmo? Falo a modalidade em si no geral. E aí eu nunca reparei desvantagens. Mano. Porque eu acredito que fisiculturismo é como qualquer um outro desporto. Que tu vais praticar por gostar. Então, quanto mais tu ganhas, tu vais se sentir melhor. Então, isso, de certa forma, vai te fazer bem. Ok, Então, mas eu não quando vejo desvantagem. já chega aquela fase em que tu atinges aquela idade avançada, que essa ali não chega a prejudicar, like, porque você já é um velho, mas pá, as cenas já não estão 100% no teu corpo. Não, mas eu aqui já vi foto do boi. Acho que é Schwarzenegger, mas não é o gajo. O gajo era goleiro mesmo, mas o gajo, tipo, a pele do gajo. É tipo, você tá velho, mas Exato. você não vai fugir do destino. Exatamente. Já. Você tá velho, bro. Não há como fugir da velhice. já. Exatamente. Yeah. E o que acontece é que a questão da idade, Yeah. eu diria, a partir dos 30 anos, o ser humano já começa a perder músculo na Yeah. natureza. Yeah. Só que não é de uma forma tipo brusca, né? Pouco a pouco. É uma das razões que o ser humano deve e tem que fazer musculação. Yeah. Porque se tu fores a perceber, a maioria dos idosos, primeira coisa que perdem é mobilidade nas pernas. Exatamente. Então, essa mobilidade perdem por quê? Porque não tem músculo suficiente para suportar o tronco. Yeah. E tendo em conta que as pernas são responsáveis também pela demência Exatamente. dos idosos. Então, quanto mais músculo tiveres nas pernas, mais você vive bem. Mais você fica longe da demência. Yeah. Tem pernas, panturrilhas. Tem que fazer Ei. isso. Tem que ter músculo para te sustentar. Yeah. Músculos nas costas. Para te sustentar. Ficou a dica aí, família. Gemem panturrilhas. Para evitar a demência. Para quem sabe que vai chegar a ideia de a velhice, é melhor começar agora a gemar panturrilha aí. Se subscrever ao canal e partilhar, maninho, o podcast, Contra-Ataque Podcast. Este que é o melhor podcast desportivo nacional. E, brother, não tem uma cena que para mim é engraçada na modalidade que tu praticas. Mas ninguém é engraçado. Porque uma vez eu vi um vídeo de Mael, ali numa cena. Aquela a fazer cena. umas poses. Bro, aquela cena é engraçada, bro. Tipo, ali no palco, como é que há uma estratégia? Tipo, das poses, tipo, agora eu vou começar com essa. Exatamente. Ou há uma sequência já definida? Há uma sequência definida assim de poses. Que varia de cada atleta. Exatamente. Existem poses individuais, existem poses para avaliar em todos os atletas. Basicamente, os atletas sobem no palco e começam a mostrar a mesma pose, dependendo da categoria. Então, começam a mostrar cada pose e são avaliados assim mesmo. Então, os jurados começam a ver em cada pose, todos posando da mesma maneira. Os jurados começam a avaliar e começam a ver mesmo quem está melhor, quem é o melhor. Quem dá mais seco. Exato. Então, depois depois dessa trajetória, depois vem aquela de poses individuais.
Aí já podes preparar a tua própria coreografia. Sozinho, Sozinho, já é uma coisa diferente. Já é tua cena mesmo. Sim, é muito mais já para final. Mas Exato. há taco nessa cena, né? Bem, fisiculturismo, eu acho que dá dinheiro, mas no nosso país, infelizmente, Não tem uma federação, sabe lá. tem uma federação, mas está fraco. Infelizmente está fraco. Logo, vocês que gym. Está fraco. É, Joe. Para não sei qual é o azar que os fisiculturistas carregam, mas está acho que fraco. É por ser uma. Já estando na comida. O fisiculturismo, É um grande investimento. desculpa, o fisiculturismo gasta muito. Maninho, isso aí, O fisiculturista gasta. Depois de gymar, vem uma parte mais difícil. Exatamente. Tem que pagar comida. Exato. É normal tu gastares um valor numa preparação em que quando tu vais competir, o prêmio não irá... nem vai valer aquilo que você gastou. Horas, pá. Então o fisiculturismo tem dessa. Yeah. Sim, tem dessas. E essa cena aí acontece em quase todos os desportos, essa cena. Exato. De não pagarem, mano. Exatamente. Investe maninho com uma cena que Exato. Não olham para não desporto. compensa, mano. E se tu fores a perceber, Maldacazé já representaram muito o nosso país. Já, bro. Já atravessaram muitas fronteiras. Trazerem troféus e troféus. Que nem imaginamos. Troféus e troféus. Yeah. Já competiram na China, na África do Sul, nos Estados Unidos. No maior evento, que é o Mr. Olympia. Mr. Olympia basicamente... Mr. Olympia no... É comparando no futebol com a Copa do Mundial. Mundo. Exato. É basicamente isso. Já estiveram lá. Este ano também Miguel vai participar lá no Mr. Olympia. Foi o primeiro atleta a ganhar cartão. O Miguel, por acaso, foi o primeiro atleta moçambicano a ganhar cartão que te dá acesso ao Mr. Olympia, que é um caminho muito difícil. Não é... Mas, por exemplo, Maldacazé, esse cartão não conseguiram adquirir por quê? Cazé não conseguiu adquirir aquele cartão. Eu acho que ainda não conseguiu uma competição. Ou melhor, ele deve fazer uma competição e essa competição ele deve ganhar para conseguir se qualificar. Exato. E o Miguel conseguiu. Exato. Parabéns, então, aí, Miguel. É o primeiro atleta que vai nos representar a nível mundial. A nível mundial. No maior palco do mundo do fisiculturismo. Miguel vai competir lá. Essa modalidade ainda não está, tipo, não é uma modalidade olímpica. Não participam de Jogos Olímpicos, vocês? Mr. Olympia, eu acho que tem a ver com isso. Porque é o maior palco do mundo, onde estão os melhores do mundo. Exato. Onde estão os melhores do mundo. Agora, tipo, quem tá com a medalha de melhor do mundo na cena? Na categoria do Miguel, é o Chris Bumster. É um americano. Chris Bumster é canadense. Sim. Mas negra, né? Quando ele ganhou, não, é branco. Mas é bonito essa cena num gajo black. Eu, por exemplo, o que eu já reparei, por exemplo, a categoria Open, dos monstros, o bodybuilder, dos maiores, o que eu já reparei é uma coisa que eu não segui, mas é algo que eu sempre tenho reparado. Os melhores físicos que já existiram são de negros. Não tenho nada contra. Na verdade, não é racismo, não tenho nada contra, mas os melhores shapes que eu já vi são de blacks. Não só para gajos shapeados. Exato. Quase toda a modalidade. Futebol é um black. Exato. Já ver coisa. Atletismo é um black. Exato. Natação acho que não é um black, se não me engano. A última vez que eu acompanhei natação era um white. Boxe, Mohamed Ali, é um black. Depois ainda veio o Mike Tyson. Tá vendo? Agora temos esse que é Mayweather. Exato. Em todos os desportos, ou na maioria dos desportos. Por acaso eu já tinha feito essa observação. Bro, são blacks, mano. São blacks e os gajos inventaram coisa. Fórmula 1.
Hamilton Nevo é black, o gajo. É black. Futebol americano, o melhor gajo é futebol americano. É um black que domina aquela cena, bro. Blacks para desporto, esquece, mano. Estão aí os basquetistas destacados. São blacks, não há outra cena. Exato. Música, blacks. Exatamente. Jazz, mano, blacks. Curtis basquete? Um pouco. Acompanho. Não muito, mas acompanho. Bro. Então a maioria das cenas são blacks, bro. Então, essa cena, família, não esqueçam de subscrever o canal, partilhar, likear. E é isso, família. E, bro, Deldon, como jeito de fecho, né? Qual é o impacto que o fisiculturismo trouxe para a tua vida? O impacto é porque questões de organização. Organização no sentido de, primeiro, autoestima. E eu consigo organizar minha alimentação. Eu reparei isso quando parei de treinar no ano antepassado. Tive que fazer uma viagem. Fiquei 1 ano fora. Então eu tinha uma alimentação de qualquer maneira. E eu já estava acostumado a ter um padrão mesmo de alimentação. Como é que se chama? Uma alimentação organizada. Exato. Uma alimentação regrada. Exato. E naquela altura eu não controlava nada. Comia aquilo que me aparecia na frente. E eu conseguia ver que aquilo que eu estou a fazer não faz parte de mim. Eu não sou assim. Então, quando eu treino, eu consigo controlar a alimentação, consigo olhar hora para dormir, que é saudável. Exato. É essencial até para você. Exatamente. Consigo lembrar que treinei, tem que comprar frutas, tem que comprar ovos, tem que comprar aveia, tem que organizar a alimentação, tem que comer coisas saudáveis. E quando eu parei de treinar, estava de qualquer maneira. Então, é um dos lados muito positivos. E outro lado é que dificilmente eu fico doente. Dificilmente. Meu ficar doente, se calhar, é um resfriado básico que passa logo. Exato, mais ou menos isso. Mas há uma cena que eu vi há dias, agora que tocaste na cena de ficar doente. Que, por exemplo, criadores de redes de fast food, KFC, McDonald's, os gajos morreram com 80 anos, e o gajo que descobriu exercícios físicos e morreu muito jovem. Acompanhei, por acaso, acompanhei. Há dias em Brasília, vazou um gajo que era personal trainer, toda a cena. E doença? E a parada de capaz, que é cena de coração, uma cena assim. E, bro, eu fiquei tipo, bro, como é que gajos que gimam uma cena que aumenta a saúde, vazam cedo? Tem aquelas questões que nós falamos antes, né? De pessoas, de atletas que usam hormonas de crescimento. Aquilo, de certa forma, aquilo altera tuas hormonas. Como é que é? Por exemplo, vamos supor que tu tens 70% de testosterona e tu vais consumir testosterona. É só tentares imaginar em quantos vai subir tua testosterona. E quando sobe, teu organismo é inteligente, para de produzir, porque entende que está cheio, tens muito estoque. Então é isso que já começa a fazer o quê? A te prejudicar. Então é basicamente isso. Tu pedes emprestado, te dá um boost, mas meia volta teu organismo para de produzir. Exato. Então é o que estraga. Tem hormonas hormonas fazem crescer tudo, até o próprio coração. O coração acho que faz parte do músculo do ser humano. Então tu vais crescer o coração. Vamos lá supor, tu estás a tomar hormonas para ganhar massa muscular. Não fazes cardio porque queres ganhar massa muscular. Quanto mais ficas sem se movimentar muito, melhor para ti, porque queres ganhar size, que é a massa muscular. Então acabas fazendo o quê? Não fazendo cardio, ficas mesmo no stand-by. Começas a ter problemas de respiração. Então isso já
automaticamente é prejudicial. Mas gajos que consomem essa cena, consomem a saber desde Sabe? Razão pela qual é muito aconselhável fazer isso com acompanhamento médico. Exato. Que mesmo com acompanhamento médico acaba sendo prejudicial. Se tu colocas hormonas no teu organismo, ainda que tu pares de colocar, teu organismo nunca voltará em 100%. Então é uma avaliação que tens que fazer mesmo muito consciente, que é para não te arrependeres amanhã. Exato. Família, deixamos ficar aqui algumas dicas de fisiculturismo para quem quiser seguir, é só seguir as redes sociais do Dalton, ele que vai deixar ficar aqui. Dalton Lamar. Mulher, atenção família. Francisco Mazanga. Atenção família, com isso são 15 graus, mas ele vem de interior. Mazanga. Epa, Últimas considerações. foi um prazer ter o gajo aqui, bro. Aprendi bastante com o gajo. Você é o quê? Para me perguntar isso? Desculpa, família, é que o meu realizador aqui estava a fazer questões. Quando quem faz questões aqui sou eu. Ele estava a colocar questões. Mas é para essa cena, pratica exercícios físicos. Pois, quando chega... Exatamente. Time em perna, treino em perna, pessoal. Eu essa cena de gimar para demência não bater surge a partir daqui. Tem conexão com psicológico. Eu não quero, para não placar aí no futuro. Time em pernas, mano. Time em pernas. Maninho, porque as pessoas também têm aquelas de bro. Já quando chega aquela idade, você fica ali, deixando a para o ginásio. Já nem aguenta dar uns 3 passos, mas está a forçar cenas. Em algum momento temos aquelas pessoas ignorantes que dizem: ninguém vai morrer saudável, mas qual é a vantagem de tu envelheceres a rasca, a passares mal, a não conseguir andar? Queres suporte anytime, queres suporte, mas é uma coisa que tu poderás muito bem fazer. Exato. Então é basicamente isso, é sobre saúde, pessoal. É sobre saúde. Meu cota gajo tem 63 anos. Exato. Eu conheço velhos mesmo de 63 já não aguentam. Mas meu cota ainda joga. Exatamente. Nesse campo da moda, já real, mano. Já viste. Ele corre. E por incrível que pareça, bate 90 minutos. Já viste. Há um nigga aqui de azul, não bate 30. Não bate 30, mano. Ei, são maninho que cena. Não digo, meu galho, mano. E também dizer que eu não bato 30 porque jogo futebol 7 são 25 ou 25. Então, é só não bate futebol 11. Ele bate 7, né? A família aí para agradecer aí pela presença aqui do Lamar. E é tudo, né? E é tudo, é só se subscrever no canal e ficar atentos nas nossas páginas. Sigam as páginas, Facebook, Insta, subscrevam-se no YouTube e sigam a página da Liga 7. Maninho, não esqueçam de seguir a página. E é tudo, nos vemos no próximo episódio. Família. É muito especial porque teremos Juro meu mano, eu sou de moço. Se esse beat depois numa vai babanar a cabeça é porque és de moço.